Boa tarde, bom dia, boa noite. Deus abençoe vocês. Hoje vamos iniciar mais um livro. Eu fico tão feliz quando inicia, mas eu fico mais feliz ainda quando a gente termina. Eu aprendi algo. Termine logo. Ou seja, começou, vai até o fim. E hoje nós vamos começar um livro incrível. Não que os outros não foram, todos foram maravilhosos, mas esse aqui eu já ouvi falar muito bem dele também. Meu pavio curto e Deus. Vamos aprender a lidar com a ira sem pecar? Quem aqui nunca pecou quando estava irada? Meu Deus do céu, quantas vezes nós erramos, nós pecamos quando nós estamos iradas. Mas hoje, hoje nós vamos aprender mais uma vez, com mais um livro que foi escrito por uma mulher inspirada pelo Senhor, e vamos aprender de acordo com a palavra de Deus. Então, primeiro, janelas quebradas. O ano era 1988 e John e eu estávamos bem no meio de uma discussão acalorada. A propósito, tão acalorada que eu tinha parado de falar. Depois de fechar a boca, com medo de que a situação fugisse ao controle, dei as costas para John e fui secar a louça freneticamente. Senti a temperatura subir enquanto minha respiração se tornava cada vez mais ofegante. Algo parecido com o que havia acontecido quando entrei em trabalho de parto. Precisava manter o controle. Não podia permitir que a torrente escaldante de palavras enfurecidas jorrasse de forma incontida de meus lábios e afogasse meu marido, por mais que eu estivesse chateada com ele. No entanto, John viu meu silêncio repetindo de outra forma. Ele imaginou que eu estivesse fazendo a temida greve de silêncio. Por isso, tentou puxar assunto de várias maneiras. E, como eu não esbocei reação, ele recorreu à provocação. E, de repente, a coisa toda funcionou. Olhei para o prato em minhas mãos. Era um prato de salada inquebrável. E como em câmara lenta, voltei-me em um movimento parecido com a de atletas arremessadores de disco e lancei o prato. Não havia como voltar atrás. O prato já estava no ar, seguindo sua trajetória em direção à cabeça do meu marido. John se desviou dele e escapou de uma possível decapitação. Prato fez um arco, passou muito além do balcão da cozinha, onde John estava parado, estarrecido, e prosseguiu em um voo estável sobre toda a extensão da sala. Para meu espanto, parecia estar ganhando velocidade. Eu não sabia nem mesmo atirar um disco de frisbee. Como havia conseguido fazer um prato voar com tamanha perfeição? O som de vidro se estilhaçando me trouxe de volta à realidade. Incrédula, fiquei olhando para a janela da sala, e agora era apenas uma moldura a qual se apegavam alguns cacos. A parte inferior com a tela estava intacta. O prato havia despedaçado a parte superior do vidro. Houve um momento de silêncio enquanto John e eu olhávamos perplexos para a janela. John foi o primeiro a falar. Não acredito que você jogou um prato em mim. Eu também não acreditava no que havia feito, mas era verdade e não tinha como voltar atrás. Com todo cuidado, nós dois nos aproximamos da janela, sentimos o vento frio de inverno entrar em nosso apartamento, situado no segundo andar. Lá embaixo, na grama, havia um prato branco. Eu vou buscar, murmurei. Calcei os sapatos e abri a porta com cuidado, na esperança de que os vizinhos não tivessem ouvido o meu acesso de raiva. Senti um vento forte da Flórida no rosto e nos cabelos. Fui descendo as escadas bem devagar, olhando para ambos os lados antes de chegar ao gramado na frente do prédio. O prato estava cercado de cacos de vidro da janela. Olhei para cima, pensando que John ou algum vizinho estivesse me observando, mas consegui ver apenas alguns reflexos do céu nublado.
Removi os cacos de cima do prato e, segurando-o junto ao corpo, subi a toda velocidade a escada entre os dois prédios, que agora parecia mais um túnel de vento. Era como se o vento em si estivesse me acusando. Eu tinha consciência da verdade e recebi de bom grado sua condenação severa. Eu a merecia. De volta ao apartamento, olhei para John. Peguei o prato. Não quebrou. Observei e mostrei a ele como se fosse algum consolo. Você sabe que vou dizer a verdade, Lisa, falou meu marido, em voz baixa. Vou ligar para o zelador e explicar que minha esposa atirou um prato em mim e eu desviei, e então o prato quebrou o vidro da janela. Fiz que sim com a cabeça, passivamente. A raiva tinha passado e só restava uma vergonha. Eu sei, mas não vou estar aqui quando você falar com o zelador. Preciso sair para fazer compras. Aproveite para falar com ele enquanto eu estiver fora. O silêncio soava pesado e desconcertante em contraste com as palavras coléricas, vociferadas apenas alguns momentos antes. Fiquei admirada com o fato de nosso filho de 2 anos ter permanecido dormindo e não ter ouvido nada. Mais que depressa, fugi da cena do crime. Sozinha no carro, deixei escapar um pesado suspiro de desalento. Quando virei a chave, cânticos de adoração que vinham do rádio preencheram o silêncio. Mas eram palavras vazias, que nada tinham a ver comigo. Então desliguei o rádio e deixei o silêncio me envolver novamente. Não queria algo que me confortasse ou consolasse. Queria a dura realidade. Saí do estacionamento e resolvi dar uma volta antes de ir ao supermercado. Preferia não correr o risco de encontrar o zelador do prédio. O que ele pensaria de mim? Aqui está a próxima Lizzie Borden, a assassina do Machado. A raiva tinha passado e só restava a vergonha. Decidi remoer a vergonha e a culpa como uma forma de castigo. Comecei a imaginar as piores consequências possíveis. Talvez o jornal trouxesse a seguinte manchete: esposa de pastor de jovens quebra janela em prédio residencial. E se John fosse demitido por causa do meu comportamento? Ou pior ainda, e se isso se estendesse para além de mim e do John? E se a mídia aproveitasse essa oportunidade para criticar todos os cristãos de Orlando? Não me sentia no direito de orar para que Deus, de alguma forma, intervisse em meu favor. Com o fim de encobrir o que havia acontecido, mas talvez ele o fizesse em favor dos membros da comunidade cristã na cidade, comecei a interceder por eles. Ó Deus, por amor à minha igreja, ao grupo de jovens, ao meu marido e a todos os cristãos de Orlando, peço que faça alguma coisa. Nada é difícil demais para o Senhor. Sei que não mereço essa intervenção. Não haja por mim, mas por todas as outras pessoas. Supliquei repetidas vezes. Eu estava verdadeiramente em pânico, com a mente cheia de imagens perturbadoras que poderiam tornar-se em realidades terríveis. Imaginei como seria quando eu entrasse na igreja em meio a olhares de decepção e dedos apontando em minha direção. Fiquei pensando nos sussurros de espanto, bem como nos acenos de confirmação. Sempre soube que Lisa tinha problemas com raiva. Olha os pensamentos que veio nela. O Espírito mostrou para mim, diria uma mulher à outra. Talvez fosse necessário pedir perdão a toda a igreja, mas eu temia que mesmo assim minha vergonha não se dissipasse. O que minhas novas amigas pensariam de mim? Com certeza não falariam mais comigo. Imaginei os maridos delas advertindo-as na privacidade de seus quartos a manterem distância de mim. Afinal, a Bíblia diz que não devemos andar com pessoas que se enfurecem facilmente. Uau! Que dirá então a esposa de um pastor cheia de ira? Lágrimas quentes começaram a escorrer pelo meu rosto. Estacionei o carro e procurei me recompor antes de entrar no supermercado. Por certo, não havia como escapar daquilo que eu fizera. Meu marido não mentiria.
e eu não queria que ele o fizesse. Talvez não fosse matéria de primeira página do jornal de Orlando, mas alguns desdobramentos seriam inevitáveis. Conformei-me com isso e reconheci que merecia sofrer as consequências. Esperava apenas conseguir me recuperar quando tudo tivesse terminado. Foi difícil fazer as compras. Não conseguia me lembrar do que eu precisava. Percorri a esmo os corredores do supermercado. Mesmo nosso orçamento era tão apertado que eu não podia levar itens desnecessários ou que ainda tínhamos em casa. Arrependi-me de não ter feito uma lista. Era como se minha cabeça estivesse em meio a um nevoeiro. Consegui pegar algumas coisas que eu sabia que estavam faltando em casa e voltei para a solidão do quarto. O sol estava se pondo. Talvez eu pudesse me esgueirar até o apartamento, quando tudo estivesse escuro. Peguei o caminho de volta para casa e, ao chegar, passei um longo tempo no carro, observando se havia algum movimento em nosso prédio. Eram quase 6 da tarde e eu me dei conta de que o zelador provavelmente já havia encerrado o expediente. Peguei as sacolas de compra e subi as escadas. Bati a porta, vi que não estava trancada e entrei. De imediato, vi o pedaço de plástico que cobria o buraco na janela. Movia-se para frente e para trás com o vento, como se estivesse respirando. Procurei John, temendo que ele poderia contar, mas ainda assim me sentia pronta para ouvir. O que ele disse? Perguntei um tanto hesitante. Das duas, uma. Ou Deus ama muito você, ou você deve ter orado para valer. Respondeu John com uma expressão séria. Mas o que aconteceu? Insisti. Como avisei você, eu estava decidida a contar a verdade sobre o que tinha acontecido. Falou John. Mas foi muito estranho. Quando o zelador chegou, Addison o recebeu na porta. O rapaz foi até o sofá e o afastou da janela. Perguntou o que havia acontecido e depois se curvou e levantou a mão. Nem precisa responder, disse ele, segurando um carrinho de metal do nosso filho. Eu também tenho filho de 2 anos. Vamos colocar outro vidro amanhã, sem custo. Comecei a falar, mas ele me interrompeu. Não se preocupe, essas coisas acontecem. Vou fechar com o plástico para não entrar nenhum inseto e foi embora. Acho que estava com pressa de ir para casa. Sentei-me em choque. Será que Deus tinha feito isso por mim? Não, era por todos os outros motivos. Qualquer que fosse a explicação, esse era o fim da história. Meu filho de 2 anos levou a culpa pela janela quebrada. Comecei a sentir o peso da vergonha ser retirado dos meus ombros. Não sabia se devia rir ou chorar de alívio. Nenhum dos meus medos se havia concretizado. Pedi perdão novamente a meu marido, mas tenho de reconhecer que naquela noite, deitada na cama, perguntei-me por que Deus havia encoberto minha culpa, se nem mesmo meu marido se mostraria disposto a fazê-lo. Afinal, John não devia ter me provocado. Eu não tinha o hábito de sair por aí quebrando janelas todos os dias. Tinha sido um episódio isolado. Deus havia me perdoado. Do contrário, não teria resolvido a situação de um modo tão extraordinário. Eu não devia ter atirado o prato, mas John também não devia ter me levado a esse extremo. Segui essa linha de raciocínio até pegar no sono sob o cobertor da justiça e da justificação própria. Cobertor que eu havia tecido para mim. Meu arrependimento se havia evaporado. Eu precisava ter mais cuidado no futuro, e John também. Eu tinha racionalizado a situação a ponto de perder uma lição valiosa. Mais de 1 ano se passaria até que minha ira cobrasse um preço suficiente alto para eu buscar o verdadeiro arrependimento. Olha só, eu já tinha racionalizado a situação a ponto de perder uma lição valiosa. Mais de 1 ano se passaria até que minha ira cobrasse um preço suficientemente alto para eu buscar o verdadeiro arrependimento. Um grito por socorro. Talvez você nunca tenha literalmente estilhaçado o vidro de uma janela. No entanto, deixou um rastro de sonhos e relacionamentos despedaçados. O simples fato de você ter este livro em mãos significa que está em busca de equilíbrio. Nós estamos, né, mulheres? Você deseja ter uma vida fervorosa, mas também piedosa.
Talvez você não dê vazão à sua fúria. Talvez até mesmo a reprima. Ainda assim, ela é fonte de destruição. Talvez você nunca quebrou uma janela, mas você está com ira, com fúria, aí dentro do seu coração, por causa de uma palavra que você ouviu, por causa de uma atitude sua. E olha, e quantas vezes vai reprimindo, ainda ela é fonte de destruição. Nesse caso, de autodestruição. Talvez todas as janelas da sua casa lhe pareçam estilhaçadas. Tijolos de raiva foram atirados e ventos gélidos sopraram e apagaram seu favor e seu fervor e sua esperança. Tenho fé de que você pode encontrar a cura. Você, mulher que está aqui, pode encontrar a cura. A ira em si não é errada, mas a raiva e a fúria a intensificam até ela se tornar destrutiva. A ira em si não é errada, mas ela se tornando intensificamente através da raiva, da fúria, ela se torna destrutiva. É na sombra e na vergonha da destruição que clamamos por socorro. Peço a Deus que, de algum modo, você aprenda com os meus erros e cresça em seus relacionamentos. Primeiro com Deus e depois com as outras pessoas. E essa é a oração da Lisa. Pai Celeste, eu me dirijo ao Senhor no precioso nome de Jesus. Restaure as janelas quebradas da minha vida, da vida dessas mulheres que está aqui. Tenho mais interesse na verdade do que nas aparências. Nós devemos viver, Senhor, cada dia mais a verdade do que a aparência. Eu quero que a luz da tua palavra brilhe em meu coração e me sonde. Quero a verdade no mais profundo do meu ser. Quero viver livre da culpa e vergonha. Senhor, instrua-me em seus caminhos para que eu ande neles. Derrame seu amor que cobre os pecados. Dê-me o poder da sua graça para que eu me sujeite às verdades que me libertarão e permitirão que o Senhor seja glorificado em todas as áreas da minha vida. Que o Senhor seja glorificado em todas as áreas da minha vida. Que o Senhor seja glorificado em todas as áreas da sua vida. Porque quando erramos, quando pecamos, nós vimos que o diabo, o que ele faz? Ele fica jogando os pensamentos, pensamento de ira, pensamento de vingança, pensamento de destruição. É isso que acontece quando nós erramos. E eu sempre gosto de lembrar de Salmos 4:4. Irai-vos e não pequeis. Deita lá no travesseiro e consultai o coração. Ou seja, deita até acalmar. Se afasta do problema até acalmar. Que isso sirva de lição para mim e para você. Nunca atirar o prato no marido, nem nos filhos. Nunca quebrar a janela por causa da ira. Irar não é errado. Agora, cuidado por causa da raiva, por causa da fúria, vai intensificar a ira e vai tornar destrutiva. Vamos vigiar. Hoje foi esse primeiro ponto que nós lemos hoje e amanhã estaremos aqui de volta no segundo ponto. Que Deus abençoe vocês, que o Senhor dê graça, que você possa o quê? Controlar, irar, mas não pecar, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, até amanhã.